nome é Gabassi, sou gerente de marketing da InfoShop. Vocês imaginam quanto eu sofri com esse nome na escola, né? Gabassi, né? Era Gabacinho para cá, Gabacinho para lá, e eu acabei assumindo, né? Nós temos também, que veio direto da Judéia, aí, o nosso missionário judeu. Não sei, alguém já viu onde ele está aí? Uma pessoa diferente, tá vendo? Ele está em todos os lugares, é Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, uma salva de palmas para ele também. É em nome dele também que nós abrimos esse InfoShop Update. Sem ele, nós nada seríamos e nada faríamos. Vamos então para o vídeo da InfoShop. Alguns de vocês já são nossos clientes e outros ainda não são. Então, eu espero que por esse vídeo vocês conheçam um pouquinho do nosso trabalho. E depois do evento, nós vamos gerar bastante relacionamento com vocês. Vamos lá, então, Gabriel, o Pensador, com o nosso vídeo InfoShop. Queremos entender seu negócio e identificar oportunidades. Por meio dos nossos serviços, contribuir para o bom funcionamento da sua organização, estabelecer uma parceria e fazê-la duradoura, dia após dia. InfoShop, é assim que nos apresentamos. Uma empresa genuinamente brasileira, referência no mercado de distribuição de suprimentos para escritório. Soluções para o mercado corporativo, governo e revendas a partir de 5 centros de distribuição. Acreditamos em nossos valores e nos orgulhamos dos nossos diferenciais. Mais de 300 colaboradores que trabalham duro e dão vida ao nosso negócio. Sistema de qualidade certificado pela ISO 9001. Infraestrutura e tecnologia de ponta. Atendimento personalizado e soluções sob medida, como terceirização de almoxarifado e garantia de pronta entrega. Características que a InfoShop traz consigo e para seus clientes. A InfoShop atende desde empresas de pequeno porte até as maiores do país, de todos os segmentos.
Possuímos um plano de investimentos que garante a qualidade dos nossos serviços e melhoria contínua dos nossos processos. Que tal poder gerar e transmitir seus pedidos online? Tempo é dinheiro. Conheça então nosso portal CyberOffice. Tecnologia que facilita a gestão do seu contrato. Relatórios, configurações personalizadas, visualização de produtos e integração de sistemas. Qualidade mais sustentabilidade. Trabalhar com a InfoShop significa obter produtos com procedência garantida. Somente produtos originais. Marcas consagradas compõem um portfólio com mais de 8.000 itens. E a InfoShop exige ainda mais. Os produtos que você adquire são provenientes de empresas com responsabilidade ambiental e social comprovadas. InfoShop, fundada em 1986 por um verdadeiro empreendedor. Nossa missão é agregar valor ao seu negócio e deixá-lo satisfeito. É por isso que a InfoShop está presente em todo o território nacional. Dinâmica, moderna, sólida e comprometida. InfoShop, que venham os próximos 25 anos. Muito bem, essa é a hora em que você tenta configurar aí o nosso vídeo, nossa apresentação do nosso próximo palestrante. Foi? Que maravilha, hein? Queridos, são 25 anos de existência, a InfoShop é hoje o maior distribuidor de produtos oficiais para o mercado Office do Brasil. Nós estamos orgulhosamente aqui em Itu, atendendo empresas do mercado corporativo e do governo, com produtos oficiais. Nós não trabalhamos com produtos compatíveis e sempre damos preferência aos produtos originais. Dos distribuidores oficiais, nós somos o único certificado ISO 9001. E temos, então, assim, um DNA de atender, né? Nascemos para atender o mercado corporativo, para atender as grandes contas. E todas as contas que chegam ao InfoShop são atendidas com muito carinho. Talvez você pense, bom, talvez a quantidade de produtos que eu consuma lá não seja suficiente para comprar direto no distribuidor oficial. E nós, então, sempre dizemos, é nessa hora que você junta, né? Junta material de escritório, material de informática, os elementos de impressão, e você pode fazer contratos conosco por 1 ano, nós conseguimos preços especiais para vocês com o pessoal da HP, da Lexmark, da Epson, da Samsung, ou mesmo de papel, e todos os nossos outros fornecedores de grande porte de material de escritório, como BIC, Pimaco, 3M, Faber-Castell, Microservice, DAC, todos esses parceiros que estão aí cooperando conosco nessa noite. Então, para brilhantar o nosso evento, nós trouxemos aqui um super convidado, que é diretor nacional de suprimentos da Lexmark no Brasil. Alguns de vocês já ouviram aí na TV, já ouviram na TV Com, ou já ouviram na Cruzeiro FM, ou nas páginas aí do jornal Cruzeiro do Sul. E agora ao vivo aqui a cores para nos trazer essa primeira apresentação, nós chamamos o José Fernando Farinas. Muito obrigado. Bom, dá para falar assim? Dá para ouvir? Não, tá ruim. Melhor no microfone? Melhor. Bom, então vamos no microfone então. Bom, como o Gabassi me apresentou, sou José Fernando Farinas, eu sou diretor de suprimentos da Lexmark. Eu estou na empresa
há 9 anos, indo para o meu 10º ano de Lexmark. E eu comecei na empresa na área de operações, depois eu passei por serviços e agora eu estou com um chapéu de venda e de suprimento. Tá? O que eu vou falar um pouco para vocês aqui são 2 temas, de uma certa forma eles se relacionam, num certo ponto eles se encontram, que é primeiro um pouco da Lexmark sob o ponto de vista de responsabilidade social e ambiental, e depois eu vou falar sobre um programa de proteção de marca que a gente tem, que a gente chama de Lex Protect. Tá? Então, vamos começar. A Lexmark é uma empresa multinacional americana, ela está presente em mais ou menos 150 países, tem aproximadamente 10 mil colaboradores, poderia ser muito mais, porque nossa manufatura é praticamente toda ela terceirizada, a Lexmark só fabrica internamente os suprimentos, os equipamentos em si são todos fabricados por terceiros, com a nossa tecnologia. Faturamento mundial em torno de 4 bilhões de dólares, e a gente tem unidade de manufatura na Ásia, no México e no Brasil, por conta da lei da informática, a gente mantém uma operação aqui no Brasil para a fabricação de algumas das nossas impressoras. Peraí, deixa eu ver aqui. Bom, a Lexmark é uma empresa muito conhecida pelas impressoras, mas hoje ela transcende a questão da impressora só. Hoje ela é uma empresa que busca não só soluções de impressão, como gerenciamento de informações corporativas. Nos últimos 2 anos, a Lexmark adquiriu cerca de 4 empresas na área de software, para integrar mais a nossa solução de impressão com a parte de gerenciamento e gestão de documentos. É esse o caminho que a Lexmark está indo. Então, aqui está foco em prover soluções, impressoras multifuncionais, suprimentos, gerenciamento de informação, aqui está a Percept, nós temos mais 3 outras empresas, e serviços de gestão total de recursos, que é o conhecido outsourcing de impressão. Tá? Como toda empresa grande, a Lexmark tem muito cuidado com a questão social e ambiental. Então, ela se considera responsável pelo meio ambiente e pela comunidade em que vivemos e trabalhamos. E isso, na verdade, ele se expressa por meio de um programa de desenvolvimento ambiental. Esse programa está em todos os segmentos, todos os setores da empresa. Ele está no momento de produção, de design do nosso produto, os cuidados que a gente tem na hora de produzir, na hora de desenhar, respeitando os maiores estándares aí na questão de proteção ambiental, na forma que a gente gerencia os nossos recursos, os recursos da própria Lexmark, e no ambiente de trabalho e que vive os nossos funcionários. É um programa bastante amplo e ele é difundido no mundo inteiro. Bom, há um tempo atrás, eu diria alguma coisa de 2, 3 anos, a Lexmark encomendou um trabalho de um laboratório muito renomado nos Estados Unidos, visando identificar uma coisa que é uma palavra em inglês que falam em footprint de carbono, que na verdade é o rastro de carbono, quer dizer, do momento onde você nasce uma impressora até o momento do descarte final, tudo aquilo que é gerado de carbono, tudo aquilo que é gerado nocivamente para o ambiente. Então, foi feita uma avaliação desde a parte da seleção das matérias-primas, manufatura, distribuição, aplicação propriamente dito, e foi avaliada aonde se você estaria gerando o maior impacto ambiental. A conclusão que chegou é que cerca de 80% do impacto ambiental ele está no papel, no ato efetivo de imprimir. Não na manufatura da máquina, não no descarte da máquina após a obsolescência tecnológica da máquina, enfim. 80% está no papel. Distribuição, 0,5%, manufatura, 7%, toners e cartuchos, 6%, energia, 8%. Então, uma empresa que tem responsabilidade social e tem que atender isso, coloca isso como um preceito muito importante da sua existência, ela, chegando a uma conclusão dessa, ela tem que necessariamente ajudar os nossos clientes a imprimir menos. Quando você olha uma empresa de impressão que tem como objetivo imprimir menos, pode parecer um tremendo contrassenso, mas isso, sem dúvida nenhuma, não é. É uma forma de a gente estar alinhado e é uma forma de a gente trazer mais clientes para o nosso lado, mais clientes que estão também engajados com essa questão toda de responsabilidade social. Só para vocês terem um exemplo, mais ou menos 67% das empresas não têm a mínima ideia do que elas imprimem. Se eu pegar um exemplo de uma empresa com 2 mil funcionários, vamos dizer assim, uma empresa de média para grande porte, cada funcionário imprimindo alguma coisa em torno de 7 mil páginas por dia, a gente vai ter a bagatela de 14 milhões de páginas impressas por ano. Isso aí representa 26 mil resmas de papel, representa 8 hectares de floresta a cada ano. O interessante aqui dessa história, ou triste, né, talvez colocar dessa forma, é que ninguém tem a mínima noção, 70%, 67% não tem ideia que isso aqui está ocorrendo.
É um impacto muito grande. Acho que da empresa de vocês, no dia a dia, vocês devem cansar de ver desperdício, cansar de ver gente mandar em papel, imprimir impressora e não ir buscar. Isso é uma coisa muito comum. Então, isso tudo está dentro desse contexto. 8 hectares de floresta, é muita coisa para não ter o mínimo controle. Um outro ponto importante, e esse dado eu acho muito relevante, 1 a cada 6 páginas jogadas no lixo tem que ser lida. Eu acho que também isso aqui não é novidade para ninguém. O ato em si não deve ser novidade. Talvez o número, né, a quantificação pode ser, mas o ato em si com certeza não é. Tá? Quais são as consequências disso? Equipamento em excesso, suprimento em excesso, quer dizer, a empresa não tem o mínimo controle do parque instalado dela, tem um monte de impressora, fax, digitalizadora, tem de tudo lá, ela nem sabe. Vão comprando, vão colocando, porque acho que outro já não serve mais, e assim a coisa vai indo. Aí, como você tem um monte de máquina diferente, você compra um monte de toner e também coloca lá. E aí, por último, essa quantidade absurda, às vezes, de papel que se imprime sem o mínimo uso. Né? Então, olhando um cenário, poxa, 80% do rastro de carbono é deixado na impressão. A gente tem um cenário de completo desperdício. A Lexmark se propõe a ser uma empresa que reduza a impressão dos nossos clientes. Como é que a gente pode contribuir? Bom, o primeiro ponto onde a Lexmark pode contribuir é otimizando a arquitetura dos dispositivos dos nossos clientes. Como é que isso se dá? Basicamente, a gente disponibilizando para os nossos clientes equipamentos diferentes, com funções diferentes, que trabalhem de maneira bastante específica, podendo agregar mais de um equipamento. Aqui tem um exemplo que eu gosto mais, é o seguinte, imagine isso aqui, um layout de uma empresa, esses itens em verde aqui, impressoras, quer dizer, espalhadas em tudo que é lugar, porque todo mundo adora ter uma impressora do lado, né? Porque é uma coisa fundamental, você apertar um botão e o papel já vai ser cuspido aqui do lado, ninguém pode levantar. Então, esse é o cenário que a gente encontra em muitas das empresas. Mediante um trabalho de otimização, quer dizer, você tendo equipamentos adequados e podendo consolidar isso aqui pode muito bem ser consolidado nessa quantidade muito menor de produtos, de equipamentos. Então, essa é uma forma que a gente tem de, com certeza, um cara que está sentado aqui, tem uma impressora do lado, ele vai ter uma tendência natural de imprimir muito mais, às vezes desnecessariamente. Então, essa simplificação, essa otimização, também é bastante importante. Tá? Além disso, os equipamentos contam com coisas interessantes. Por exemplo, na hora que você consolidar o equipamento, o equipamento que o João e que o Pedro vão usar, ele é exatamente o mesmo. Só que as necessidades deles são diferentes. Então, você tem a possibilidade de colocar dentro do menu do equipamento um menu customizado para cada pessoa. Basta o cara, eventualmente, ou passar o crachá, ou colocar uma chavinha USB, um desses pendrives USB, e a máquina já automaticamente se configura para cada um dos usuários. Isso é uma característica que permite aquela consolidação também. Tá? Outra forma da Lexmark que ela visa ajudar nessa questão da redução do número de páginas impressas, implementando práticas eficazes. O que são essas práticas eficazes? Impressão em duplex, que é basicamente imprimir frente e verso, impressão multi-up, que isso aqui é você imprimir numa mesma página vários slides, né? Impressão ecologicamente correta é a impressão onde você usa a quantidade de toner ou de tinta a menor possível, você tem a possibilidade de, no painel da máquina, verificar se o que você está mandando imprimir é exatamente o que você quer, módulo silencioso, enfim. Aqui são coisas de mais natureza tecnológica do equipamento. Tá, num primeiro momento, é uma questão de otimização de arquitetura, quer dizer, otimizar como é que as máquinas estão espalhadas num determinado ambiente. Nesse aspecto, características intrínsecas do equipamento, características que vêm especificamente no equipamento. Tá? Um outro ponto importante, uma outra característica importante que eu gostaria de dividir com vocês, eu escolhi uma delas, é o que a gente chama de Lexmark Security Print Release. Isso aqui, basicamente, o que é? Eu comentei agora há pouco, é muito comum as pessoas mandarem um determinado trabalho imprimir, e no final do dia o cara esquece, porque ele está indo para a impressora, ele encontra com outra pessoa, aí já vai fazer uma outra coisa, o trabalho está saindo lá na impressora, e ele esquece, vai fazer outra coisa e vai embora. Aí ficam aquelas pilhas de papel. Alguém já viu isso aqui em empresa? Acho que isso é uma coisa muito comum, né? Então, a Lexmark disponibiliza os seus equipamentos uma característica muito simples. Quando você manda imprimir um determinado trabalho, esse trabalho vai para um servidor de impressão. E você só faz o release, só faz a impressão propriamente dita quando você está na impressora ou digita um determinado no painel, isso aqui é uma simplificação desse painel da impressora, ou digita um determinado código, ou você passa o seu crachá, seleciona quais trabalhos que você quer imprimir e você efetivamente imprime. Tá? Dentro daquela máxima que em casa de ferreiro espeto de pau, por muitos anos, a própria Lexmark via essa situação de você mandar imprimir e ficava aquelas pilhas de papel incríveis no chão, caía, quem enche a gaveta vai caindo tudo pelo chão, né? Fica um espetáculo.
E quando a gente imprimiu isso, é impressionante. As impressoras praticamente têm 0 de papel no final do dia, nada. É uma coisa simples. Sim, o princípio é muito básico, mas ele é bastante relevante. Então, mais para dar um exemplo para vocês de features, de características que os equipamentos têm que ajudam a imprimir menos. Uma outra característica importante, aqui não tanto ligada à impressão, mas um pouco mais ligado à questão... Espera aí, gente, que outra... Agora vai. Ligado à questão de consumo de recursos naturais, é uma característica que a gente está buscando de cada vez mais os nossos toners, eles têm mais página. Então, se você tem que fazer uma determinada impressão, 32 mil páginas, por exemplo, você tem um ambiente onde você tem necessidade de muita impressão. Ao invés de você usar 6 toners de 6 mil páginas, você usa 1 toner de 32 mil páginas. Você imagina que praticamente o invólucro do toner, aquela parte de plástico, os mecanismos, ele é o mesmo, é uma questão só de você botar mais pó. É lógico que você tem que ter tecnologia, toda a parte do mecanismo da máquina tem que comportar um toner maior, mas isso, sem dúvida nenhuma, é uma ação simples que também nos ajuda muito a reduzir o impacto ambiental. Tá? Um outro ponto, transformando seus processos de trabalho. Não sei quem tem contato de vocês com a nossa... Deixa eu só andar isso aqui. Isso. Opa, mais um. Quem tem contato de vocês, teve contato com as máquinas Lexmark, hoje elas são muito mais que uma impressora. Hoje já tem uma capacidade, inclusive, de programação dentro da máquina, que você pode programar determinados fluxos de documento que você teria que imprimir, escanear, mandar para um, mandar para outro. A máquina tem uma capacidade já de fazer isso. Tá? Então, isso aí otimiza muito o processo de empresa. A gente tem 2 casos muito conhecidos nossos, internos, que um é o caso do Tribunal de Justiça de São Paulo, esse eu podia ter trazido o filme, mas pelo tempo ser um pouco mais reduzido, eu não trouxe, da digitalização completa de cartórios em São Paulo e do Tribunal de Justiça, utilizando soluções de gestão de documentos que vêm dentro dos equipamentos. Um outro caso muito interessante, não sei quem de vocês já tem conta no Itaú, quem tem ou que abriu ultimamente deve ter aberto uma máquina da Lexmark. Então, todo o processo de captura de documento, captura de assinatura, etc., como é que esses documentos se transitam dentro do Itaú, é feito dentro de uma impressora da Lexmark. Então, de novo, uma característica da máquina que visa você reduzir recursos que você usa. Tá? Por último, melhorando a administração diária do seu parque instalado. Deixa eu ver. Existem softwares de controle que você consegue hoje, numa empresa, imagina uma empresa de grande porte, que tem um parque instalado muito grande de impressoras. Você consegue gerenciar via rede tudo que está acontecendo nesse parque instalado de máquinas. Quem está mandando, quanto está mandando, e obviamente todo mundo sabe, tudo que é vigiado e medido tem uma tendência a reduzir. Se você sabe que um determinado departamento está imprimindo demais, e você começa a mostrar para ele que ele está imprimindo, que a cota de impressão dele é X, ele está X vezes 2, ele tem uma tendência a reduzir quando você consegue controlar. Então, de novo, os equipamentos eles têm essa possibilidade de você fazer esse tipo de gestão. Tá? Aqui tem um exemplo de um case, pelo porte, ocorreu numa empresa americana, onde você tinha, a situação inicial, a empresa tinha 300 mil equipamentos, entre fax, copiadoras e impressoras, quer dizer, uma empresa de enorme porte. Eles consumiam 790 mil toners. O Zé Mário que gostaria de uma empresa dessa, hein, Gavassi? 790 mil toners, que beleza, hein? E eles imprimiam 4 milhões de resmas de papel. Tá, um negócio muito grande. Isso aqui é, obviamente, uma corporação grande. Depois de uma racionalização, depois de ter aplicado basicamente aqueles 4 pontos que eu coloquei aqui com vocês, eles reduziram de 300 mil para 70 mil máquinas, eles reduziram de 790 para 475 mil toners, e, por último, de 4 milhões para 3,8 milhões de resmas de papel, com a mera aplicação de tecnologia disponível. Tá, isso aqui, 42% de economia de energia, 310 mil cartuchos a menos, vocês imaginam quanto de lixo isso não é menos, quanto de plástico, metal, etc. E, por último, uma redução de 200 mil resmas de papel. Quer dizer, são coisas que podem parecer simples, mas que uma empresa que nem a Lexmark disponibiliza num equipamento como uma impressora. Tá? Que, como eu mostrei para vocês, 70% das empresas às vezes nem sabem o que elas estão fazendo e quanto que você pode fazer de positivo para o meio ambiente. Tá? Além dessa questão toda, a Lexmark ela é líder mundial no que diz respeito à coleta e reciclagem de cartuchos. Ela é pioneira nisso, mundialmente falando, e esses países aqui do Mapa Mundi que estão em verde, a gente tem um programa de coleta de cartuchos. Tá? Esse programa, no Brasil, ele é chamado de
Planeta Lexmark. Tá? Esse programa, basicamente, a gente tem uma empresa que a gente contratou, que chama-se Oxil. É uma empresa que tem todos os certificados ISO 9000, 9001, ISO 14000, todas as questões ambientais absolutamente corretas e cobertas. E ela faz para a gente um trabalho... Deixa eu só andar um pouquinho aqui. Ela faz essa questão do Planeta Lexmark, ele começa num site que a Lexmark disponibiliza. Os nossos clientes vão nesse site, fazem um cadastramento, quer dizer, eu sou o fulano de tal, eu tenho aqui no endereço tal tantos toners. Isso aí é disparado por uma empresa de logística reversa. Esses toners, então, são coletados no Brasil inteiro. Tá? A gente tem quantidades mínimas de coleta, mas eles são fundamentalmente coletados no Brasil inteiro. Esses toners são armazenados, é feita uma triagem desses toners, são enviados para a Oxil, onde a gente faz a parte aqui de desmontagem e a destinação final. 100% dos nossos resíduos eles são ou reciclados ou tratados em aterro sanitário autorizado. Então, periodicamente, a Oxil entrega para a Lexmark todos os certificados de CETESB, etc., garantindo que o nosso material teve uma destinação adequada. Eu entrei na Lexmark há 9 anos, e quem implementou isso aqui fui eu quando eu estava numa outra área. Com certeza, nenhuma outra empresa de impressão pensava em fazer algo similar no Brasil. Podia até ter alguma iniciativa, mas nada dessa envergadura. Tá? Que fosse coletar, fizesse a logística reversa. Isso é um negócio caríssimo. Não é barato. É um investimento muito grande proporcional ao tamanho da Lexmark. Mas isso mostra o compromisso da empresa com essa questão toda social. Não é uma coisa que está numa parede, num quadro. Tem um ato efetivo de investimento sério sendo feito. Tá? Para vocês terem uma ideia, aqui um pouco o processo que é feito de desmontagem, que nada, para quem tem o processo de desmontado e depois a separação e a destinação de cada um desses itens para o local de reciclagem correto. Tá? Aqui, essas empresas estão com a gente nesse programa já há algum tempo, Caixa Econômica Federal, Itaú, Bradesco, Santander, BRB, que é o Banco de Brasília, todos os TJs, enfim, todas as grandes empresas que trabalham com a Lexmark, elas estão engajadas nesse projeto. Tá? Que seja com contratos específicos de coleta, ou seja, numa coleta espontânea normal. Uma coisa interessante que eu queria só mencionar para vocês é que, dentre essas empresas, a gente sempre destaca a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal, ela, por deliberação própria, ela abriu mão de qualquer benefício que ela teria por conta de devolver essas carcaças vazias para a Lexmark. É feito um contrato com essas empresas, em alguns casos, onde a gente bonifica a devolução de carcaças. Tá? A Caixa Econômica Federal, por deliberação própria, ela abriu mão dessa vantagem financeira em prol da Moradia e Cidadania, que é uma ONG mantida pelos funcionários da Caixa Econômica. Esses recursos que são angariados são, então, investidos em projetos sociais. Aqui mostra um exemplo muito interessante, onde você transformou uma questão ambiental, quer dizer, um movimento da Lexmark voltado à proteção ambiental, que também virou recurso para você investir no lado social. É um negócio muito bacana. A gente, há 3 anos, já tem o processo de assinatura formal lá na sede da Caixa em Brasília, e eles mostram para a gente o que eles fazem com esses recursos. São coisas muito interessantes. Desde você fornecer ferramentas para uma comunidade que vive de uma determinada olaria, ferramenta para fazer tijolo, eles precisam aumentar a produção, eles fornecem isso, a forno para mulheres que moram em favelas no Rio fazer salgadinho para fora, ou camisa de futebol para time de menino carente, que eles precisavam disputar um campeonato, então era interessante manter eles ligados ao esporte e deu a camisa para o time deles. Então, uma série de coisas que a gente às vezes nem imagina, mas que está vindo fruto desse processo, que é bastante bom para a própria Lexmark, que está vinculada com isso também. Tá? Mudando um pouco de assunto, eu vou falar um pouco para vocês da questão do Lex Protect. Lex Protect, na verdade, é uma ação da Lexmark, eu vou explicar um pouco, voltada a combate à pirataria. Tá? Na verdade, é um canal que a gente abre, nesse número, nesse 0800 702 5352, onde os nossos clientes no Brasil inteiro podem fazer contato e receber um determinado suporte. Eu vou falar um pouco mais para vocês nos outros slides. Tá? Por que foi criado esse Lex Protect? Na verdade, foi criado alguma coisa no Brasil em torno de 6 anos, uma iniciativa que já existia lá fora. Talvez com uma outra roupagem, um pouco diferente, mas ele foi, vamos dizer assim, tropicalizado, alguma coisa em torno de 6 anos atrás. Tá? A Lexmark tem um compromisso enorme com a qualidade. Não teria cabimento ela investir milhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento e deixar com que os nossos clientes, depois de comprar uma máquina, fazer um investimento, receber principalmente um toner
remanufaturado, pirateado, etc. Quer dizer, isso denigra absolutamente a nossa imagem. Então, a gente tem, sim, um comprometimento muito sério com a qualidade. A gente tinha que dar suporte aos nossos clientes e consumidores de uma maneira geral. Pensa numa venda de governo. Não sei quem de vocês conhece o governo, conhece a operação de governo, mas hoje ela acontece assim, a gente tem os pregões eletrônicos, na grande maioria. E esses pregões, a empresa ganhadora do pregão entra num negócio que se chama registro de preço. Esse órgão, então, em vez de ele comprar uma quantidade enorme de produtos no momento zero, quer dizer, compra 1000 toners, compra, ele vai comprando em pequenas quantidades ao longo de um determinado período. Tá? Infelizmente, a gente enfrenta um monte de empresa que no momento zero fornece um toner para validação, um toner original, e depois nessas outras entregas vai mistura, ou entregando 100% toner falso, toner remanufaturado em condições inadequadas, né, ou mistura esses toners com toners originais. Então, a gente tem que dar a possibilidade para que esses órgãos tenham, a qualquer momento, a qualquer uma dessas entregas, se ele sentir algum tipo de problema, ele tinha que ter um local onde ele pudesse fazer esse tipo de abordagem, ganhar esse tipo de suporte. E, por último, quando a gente mexe em pirataria, mexe com esse tipo de situação, a gente está mexendo com crime. Não é uma brincadeira de uma empresa. Não, vamos lá, fornece um pouquinho. Isso é crime, isso é uma coisa seríssima. Né, tanto que é tratado em esferas muito altas. E a gente precisava ter uma forma de tratar essas operações de uma forma bem coordenada. Porque a gente mexe com polícia, a gente mexe com Polícia Federal, Receita Federal, porque a gente vai falar um pouco de contrabando aqui. Então uma coisa a gente precisava ter. Então, por conta dessas razões, a gente trouxe para o Brasil a ideia que a Lexmark já tinha, do Lex Protect, que nada mais é que um programa de proteção à nossa marca. Tudo que diz respeito a garantir que um produto de um determinado cliente, seja efetivamente um produto original, um produto que vai entregar um padrão de qualidade que foi estabelecido no momento quando o produto foi desenvolvido, está dentro do contexto do Lex Protect. E ele nada mais é aquilo que eu falei, é um canal de comunicação aberto que possibilita orientar e sanar dúvida dos nossos clientes e prover suporte técnico através de análise desses suprimentos. Quer dizer, como eu falei, um determinado órgão do governo recebe um toner, e esse toner é um toner suspeito, ele entra em contato com a gente manda um corpo técnico para lá, é feita uma avaliação e a gente diz se o toner é adequado ou não. Tá? Se o toner é um toner original ou não. E, por último, coordenar aquilo que eu mencionei no slide anterior, coordenar todas essas ações com esferas, vamos dizer assim, ligadas à questão de Polícia Federal, etc. Tá? Então, é isso que o nosso Lex Protect faz. Deixa eu colocar aqui. Bom, olhando para o lado de impressora, para o lado de toner especificamente, existem 3 tipos de contravenções, não sei se contravenção seria, mas 3 tipos de problemas que a gente enfrenta. A primeira é essa que tem esse nome interessante, contrafação. Basicamente, é um cartucho recondicionado, quer dizer, o cara pegou uma carcaça no mercado, recondicionou o cartucho, falsificou uma embalagem da Lexmark e entregou no determinado órgão como um produto novo. Isso acontece muito. E é muito facilitado por conta dessa modalidade que eu mencionei para vocês, que é o registro de preço. Quer dizer, quando você pulveriza as entregas, você possibilita essa determinada empresa ir correndo no mercado, comprar uma carcaça, falsificar uma caixa e ir fazendo. E hoje todo esse processo de digital, dessas gráficas digitais, facilita isso. Eles têm acesso a esse tipo de tecnologia de uma maneira muito mais facilitada para fazer embalagem. O outro ponto, a adulteração. Cartuchos são recondicionados e oferecidos ao mercado com marca própria. Eu resolvi inventar uma marca, Farinas, Toners, alguma coisa. Aí eu peguei uma carcaça, remanufaturei, botei a minha marca, mas eu não disse que era remanufaturado. Eu disse que era um produto compatível, novo de primeiro uso. Então, é um outro problema que a gente enfrenta. Porque em alguns dos pregões públicos, eles permitem isso. Eles não podem, em muitos casos, pedir o original do fabricante. Eles só têm algumas aberturas, algumas brechas na lei, o Luciano aqui é um catedrático no tema, pode me ajudar até, eles permitem quando a máquina está em garantia, alguma coisa assim. Tá? Quando as máquinas já estão fora de garantia, eles têm muita dificuldade, porque alguma empresa pode interpelar e levar esse problema para o TCU e aí vira um problemão, certo, Luciano? Tá? Então, aqui é uma outra situação que ocorre. E a terceira é a questão da importação irregular. É o contrabando mesmo. A empresa comprar um toner em Miami ou em algum outro lugar por 100, declarar que pagou 10, não só
não só faz um subfaturamento, como ela também usa uma coisa mais criativa, vamos para não dizer outro nome, na hora que ela faz a classificação e ela acaba pagando menos imposto. Então, a nossa briga do dia a dia é com essas três situações. E aí vem o Lex Protect para nos ajudar, como um canal aberto de comunicação para os nossos clientes, para nos alimentar de informação e dar pista para que a gente possa fazer as investigações necessárias. Tá? Bom, qual é a esfera de ação do Lex Protect? A gente opera com parcerias com entes públicos e privados. A gente tem parceria com muitos órgãos de governo. Toda essa relação do dia a dia que eu mencionei, tem muitos órgãos que receber um produto, pode receber um produto da InfoShop, que tinha uma carta de distribuidor autorizado. Muitos dos órgãos nos ligam e perguntam, olha, recebeu um material da InfoShop, eu gostaria que tivesse alguém aqui para ver, aí manda, etc, etc. Então, essa parceria é muito importante, porque esse pessoal todo aqui nos alimenta de informação para que a gente faça as nossas pesquisas e investigações, para que a gente vá atrás de ver quais as empresas que estão vendendo que tipo de produto. Isso é muito importante, essa relação aqui é fundamental para a gente. Tá? Imagina que a Lexmark é uma empresa que opera no Brasil. O Brasil é um país imenso. Tá? Então, é importante a gente ter todas essas relações para trazer para a gente informações e aí disparar essas pesquisas e investigações. Um outro ponto muito importante que a gente faz é treinamento. A gente faz treinamento não só com os nossos distribuidores, com esses órgãos especificamente, a turma de almoxerifado que recebe o material, como também fazemos muito treinamento em aduanas. O pessoal da Receita Federal às vezes solicita esses treinamentos, a nossa equipe vai e faz o treinamento para identificação de produto falsificado e outros tipos de contravenção. Tá? E, por último, aqui, essas ações coordenadas com órgãos competentes, basicamente são ações com polícia. Tá? E a gente, alguns dos nossos, inclusive, concorrentes na parte de hardware, né, trabalham com a gente em algumas ações com a polícia para desbaratar quadrilhas, para, enfim, estourar aí locais que fabricam caixas falsificadas, dentro daquele primeiro coisa, onde o cara pega, primeiro ponto que eu coloquei, onde a empresa pega o toner e coloca dentro de uma caixa falsa. Enfim, essa aqui é uma esfera de ação muito importante da equipe do Lex Protect. Tá? Aqui eu trouxe alguns pequenos exemplos de coisas que podem facilitar, que chamam a atenção. É lógico que a turma do Lex Protect tem muito mais detalhe, tem muito mais qualificação, mas eu aqui só pincei alguns exemplos interessantes. Uma coisa quando você recebe um produto, olha a condição da caixa, vê se tem alguma coisa rascada, alguma das coisas de segurança da caixa está rasgada, amassada, etc. Um outro ponto, essas caixas, os produtos vêm todos com selos e lacres de identificação, verifiquem se tem alguma coisa que soa suspeita. Né? São dicas aqui bastante simples de condições que você tem que olhar. No caso de você olhar um toner novo não vem riscado, não vem com chips adulterados, não vem com marcas, não vem com 2 adesivos, não vem com coisas assim. Então, uma outra coisa que pode chamar a atenção de uma maneira bastante clara. Vou dar um exemplo para vocês. Todos os casos não são tão simples assim. Não é pego por um selo, não é pego por um risco, não é pego por uma caixa amassada. Tem muitas situações, eu uma vez fui chamado na Caixa Econômica Federal, num processo de licitação, uma empresa ganhou e ela estava fornecendo um toner que estava absolutamente fora do que era exigido no edital. Assim, eu tenho uma certa experiência com isso. Eu peguei o toner e eu não disse que não era. Preciso de um cara especializado para o cara olhar no micro detalhe e ver. São coisas muito bem feitas. É gente que faz o negócio muito bem feito. A coisa não é brincadeira, não. Tá? Mas, enfim, aqui eu trouxe uns exemplos muito simples, às vezes grosseiros, que podem evitar alguns dos senhores aí de estar comprando gato por lebre. Tá? Bom, aquilo um pouco, eu trouxe dois slides que falsificação. Isso aqui foi uma apreensão que foi feita numa região no sul do Brasil. A gente encontrou 3.000 caixas de toner falsas, que iam exatamente para aquele modelo. Toner remanufaturado, dentro de uma caixa falsa, e quem ia comprar esse toner teria certeza absoluta, e olhar se a caixa estava amassada, não estava, os lacres estavam todos lá, estava tudo belezinha, mas dentro não existia um toner remanufaturado. Tá? Aqui um outro exemplo também de apreensões que a gente fez, aqui, ó, e uma dessas, eu não me lembro qual se é essa foto, a outra, também pegaram de um grande concorrente da Lexmark. Tá? Também foi uma ação conjunta feita e pegou muita coisa deles também. Tá? Bom, engraçado, tudo na vida acaba tendo um efeito colateral. A ação efetiva do Lex Protect, quer dizer, esse combate a tudo que acontece dentro do território nacional, fez com que muitas empresas
fossem para o aspecto de importação. Isso é bom, eu não consigo remanufaturar, eu tenho gente nos órgãos, eu tenho um monte de coisa. Bom, eu vou importar um produto original. Aí ele vai, descobre um determinado local, compra um produto da Lexmark lá fora, nesse caso original, aí ele começa com as práticas aqui de descaminho e subfaturamento, tá, que eu mencionei um pouco no começo. Tá? Aí eu coloquei valoração reduzida, que é o subfaturamento, e a classificação aduaneira criativa, para não dizer outra coisa. Tá? E aí, dentro desse aspecto, a Lexmark atua de uma outra forma um pouco diferente. Eu diria que a gente foi, não disse ser pioneiro, mas um dos primeiros a atuar dessa forma, que foi basicamente garantir, junto à corporação da Lexmark, quer dizer, a detentora efetiva da marca, ser o único responsável, o único detentor do direito de comercialização dos produtos da Lexmark no Brasil. Com isso, a gente começou a combater uma série de importações paralelas. A gente tem uma relação com os distribuidores no Brasil muito importante. A grande maioria deles são empresários nacionais que investiram e empregam. Você pega o exemplo específico da InfoShop, tem 300 funcionários, dá emprego local, etc. E não teria cabimento nenhum a Lexmark fazer vista grossa para a gente importando o nosso produto e essa pessoa mantendo uma estrutura no Brasil e outras pessoas, mediante uma série de ações aí criativas, está roubando o mercado de uma empresa que investe nacionalmente. Então, dessa forma, a gente começou a atuar várias empresas, vários importadores, a gente começou, desde que a gente tivesse uma evidência que a empresa se mostrasse como uma importadora, a gente interpelava ela, e tem várias hoje, com ações julgadas e ganhas da Lexmark, que se elas se apresentarem, se elas importarem um produto e a gente pegar, elas vão pagar multa diária para nós. Tá? E no primeiro momento, algumas pessoas acharam que isso não poderia acontecer, mas a gente tem um caso claro de que isso foi sim possível. Tá? Então, eu acho que é isso, gente, que eu tinha para vocês. É isso. De novo, aqui o número do Lex Protect. A InfoShop tem todos os detalhes aí com relação a esse programa. Ele é muito importante para a Lexmark e ele é cada vez mais bem visto lá. Cada vez ele recebe mais investimento e mais recursos. Tá? Porque o dia a dia nosso de combater essa pirataria é um negócio muito difícil. Tá? Opa. Bom, está aqui meu nome, meu e-mail. Para quem quiser, eu estou à disposição, vou estar um tempo mais aqui com vocês. Espero que vocês tenham entendido as mensagens que eu quis passar. Primeiro, a Lexmark é uma empresa cautelosa com a questão ambiental e também extremamente zelosa com essa questão de combate à pirataria. São dois temas que hoje estão muito em evidência e a Lexmark já vem tratando isso com muita seriedade há mais de 10 anos. Não é à toa que a gente tem a nossa participação bastante grande e com bastante respeito no mercado. Tá? Bom, é isso que eu tinha para vocês. Obrigado.